A religião no mundo antigo, antes do nascimento de Jesus Cristo, era marcada por uma impressionante diversidade de crenças, práticas e estruturas religiosas. Esse período, que corresponde aos séculos imediatamente anteriores à era cristã, reflete uma interação dinâmica entre diferentes tradições espirituais. Entre elas, destaca-se o judaísmo, que foi o berço do cristianismo, além das religiões greco-romanas e de outras culturas orientais. Todas essas tradições desempenharam um papel crucial na formação do cenário espiritual e cultural no qual Jesus nasceu e iniciou seu ministério. O judaísmo, no período do Segundo Templo, era profundamente centrado no Templo de Jerusalém. Reconstruído após o exílio babilônico, ele se tornou o ponto focal da vida religiosa judaica. O templo não era apenas um lugar de culto, mas também o centro político e econômico do povo judeu. Nele, os sacerdotes realizavam sacrifícios diários e festivais que simbolizavam a aliança entre Deus e Israel. Os sacrifícios eram uma prática essencial. Animais, grãos e outros itens eram oferecidos a Deus como expiação dos pecados, em sinal de gratidão ou para cumprir votos religiosos. Esses rituais estavam intimamente ligados à Torá, que regulava cada aspecto da adoração. O judaísmo era uma religião profundamente ligada à palavra escrita. As escrituras hebraicas incluíam não apenas os 5 livros de Moisés, mas também os livros históricos, poéticos e proféticos. Os judeus acreditavam que essas escrituras eram inspiradas por Deus e continham as orientações para a vida em aliança com Ele. Além disso, o estudo da lei era uma prática religiosa essencial. Os escribas e rabinos dedicavam suas vidas a interpretar os mandamentos, buscando aplicá-los às circunstâncias do dia a dia. Essa dedicação à lei moldava o comportamento individual e coletivo do povo judeu. A diversidade dentro do judaísmo também era marcante. Grupos como os fariseus, saduceus, essênios e zelotes possuíam diferentes interpretações da fé. Os fariseus promoviam uma observância rigorosa da lei e valorizavam a tradição oral. Acreditavam na ressurreição dos mortos e no julgamento final. Os saduceus, compostos principalmente pela elite sacerdotal, aceitavam apenas a Torá como escritura e rejeitavam doutrinas como a ressurreição. Os essênios se retiraram para o deserto, formando comunidades monásticas e esperando um Messias que purificaria Israel. Já os zelotes eram um movimento político-religioso que buscava a libertação de Israel do domínio romano. Outro aspecto importante era a diáspora. Desde o exílio babilônico, muitos judeus viviam fora da terra de Israel, em comunidades espalhadas pelo Império Romano e além. Apesar da distância, mantinham forte vínculo com o templo e a lei, utilizando sinagogas como centros de ensino e oração. Um dos traços mais marcantes do judaísmo nesse período era a esperança messiânica. Profecias como as de Isaías, Jeremias e Daniel alimentavam a expectativa de que Deus enviaria um Salvador, um ungido, Messias, para libertar Israel e inaugurar uma era de paz e justiça. Essa expectativa estava profundamente ligada ao contexto político, com a ocupação romana aumentando o desejo por libertação. O Império Romano herdou grande parte de suas tradições religiosas da Grécia Antiga, adaptando-as ao seu próprio contexto. A religião greco-romana era politeísta, com um panteão de deuses e deusas que personificavam forças naturais, valores humanos e aspectos da vida cotidiana. Entre os principais deuses estavam Júpiter, o rei dos deuses, associado ao céu e ao trovão; Juno, a deusa do matrimônio; Minerva, a deusa da sabedoria; Marte, o deus da guerra; e Vênus, a deusa do amor e da beleza. As práticas religiosas greco-romanas incluíam sacrifícios de animais, alimentos ou incenso, realizados em templos ou altares,
rituais públicos e festivais que reforçavam a unidade social, e consultas a oráculos para obter orientação divina antes de tomar decisões importantes. Com o estabelecimento do Império Romano, o culto ao imperador tornou-se uma prática difundida. Os imperadores eram vistos como semideuses e templos eram erguidos em sua honra. Esse culto servia como ferramenta política para unir os povos do império em torno de uma figura comum. Além das práticas tradicionais, os cultos de mistério ofereceram uma experiência religiosa mais pessoal. Esses cultos geralmente prometiam revelações espirituais e a garantia de uma vida após a morte. Entre os mais populares estavam o culto a Ísis, de origem egípcia, que associava a deusa a cura e a proteção. O mitraísmo, originário da Pérsia e popular entre os soldados romanos, que enfatizava a luta entre o bem e o mal. E o culto a Dionísio, conhecido por rituais estáticos que buscavam a união com o divino. O zoroastrismo, a religião da antiga Pérsia, teve uma influência significativa no pensamento religioso do mundo antigo. Fundado pelo profeta Zaratustra, essa tradição enfatizava o dualismo entre o bem e o mal e destacava conceitos como julgamento final e ressurreição dos mortos, que ressoariam posteriormente no cristianismo. Embora menos conhecidas no mundo ocidental da época, as religiões indianas, como o hinduísmo e o budismo, também influenciaram o pensamento espiritual através das rotas comerciais. O conceito de karma e a busca pela iluminação espiritual inspiraram alguns filósofos gregos e romanos. No período helenístico, após as conquistas de Alexandre o Grande, ocorreu uma fusão de crenças. Deuses gregos foram associados a divindades egípcias e orientais, e práticas religiosas foram compartilhadas entre culturas. Isso resultou em uma rica tapeçaria de crenças que preparou o terreno para o surgimento de novas religiões. No período anterior ao nascimento de Jesus, muitos buscavam respostas para questões espirituais e existenciais. O politeísmo tradicional já não satisfazia plenamente as necessidades emocionais e espirituais de algumas pessoas, o que levou ao aumento da popularidade dos cultos de mistério e à aceitação de filosofias como o estoicismo e o epicurismo. Embora as religiões dominantes procurassem coexistir, também havia tensões. O judaísmo, por exemplo, frequentemente entrava em conflito com o politeísmo greco-romano, especialmente devido à rejeição judaica da idolatria. Esses conflitos moldaram o ambiente político e espiritual no qual o cristianismo emergiu. Diversos elementos do ambiente religioso do mundo antigo prepararam o terreno para o cristianismo. O monoteísmo judaico introduziu a ideia de um Deus único e transcendente. A cultura helenística facilitou a disseminação de ideias através do uso do grego como língua franca. A Pax Romana, por sua vez, com sua estabilidade política e rotas comerciais, permitiu a rápida disseminação do cristianismo. Antes do nascimento de Jesus, o mundo religioso era incrivelmente diverso e dinâmico. O judaísmo fornecia um monoteísmo sólido, fundamentado na lei e nas profecias messiânicas, enquanto o paganismo greco-romano oferecia uma vasta gama de práticas e cultos. As influências orientais, o sincretismo cultural e as crescentes buscas por espiritualidade contribuíram para um ambiente preparado para a mensagem transformadora de Jesus Cristo. A chegada do cristianismo representou uma resposta às profundas inquietações espirituais da época, oferecendo uma nova perspectiva sobre Deus, a vida e a salvação. A pluralidade religiosa do mundo antigo, paradoxalmente, acabou sendo o terreno fértil para o crescimento de uma fé que uniria povos de todas as nações. Se você gostou deste conteúdo, não esqueça de curtir este vídeo, inscrever-se em nosso canal e ativar o sininho para receber notificações de novos temas inspiradores. Compartilhe com seus amigos e ajude a espalhar esta mensagem para mais pessoas.
Que Deus abençoe a sua vida.